Bem-vindas famílias, bem-vindos profissionais que atuam com bebês e crianças bem pequenas. Hoje, no nosso Momento do Bebê, nós vamos ter uma conversa mais do que importante, mais do que especial. Vamos falar sobre psicomotricidade relacional. E para isso, nós temos uma convidada também super importante e especial para nós, que é a Gilvânia Sobrinho. Bem-vinda, Gilvânia. Obrigada, muito obrigada. Que bom ter você conosco. Gilvânia tem uma formação pela Faculdade Ícone sobre desenvolvimento humano. Dentro da perspectiva da psicomotricidade relacional, existem muitos fatores que contribuem para o desenvolvimento desse bebê, o autoconhecimento, conhecimento do seu corpo. Então, vamos conversar para saber um pouco do contexto, o que é, de fato, a psicomotricidade relacional. Certo. Bom, a psicomotricidade relacional, ela foi criada por André Lapierre, o francês, educador, quando ele percebeu a necessidade desse corpo ir além do físico, além dos exercícios que tratava apenas o motor. Ele percebeu, diante de outros estudos também, que esse corpo tem emoções, existem marcas, existem emoções que ao longo do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento do bebê, vai marcando o corpo e a criança pode expor essas emoções através do brincar. Sem a comunicação verbal, com ou sem a comunicação verbal. Dentro do brincar, a criança ela pode expor todo o sentimento e relacionando ainda mais com os objetos, os diferentes objetos. Os objetos como bola, como bambolê, cada um tem uma simbologia diferente, tem um significado diferente para aquele brincar. A criança ela pode ser ela mesma. E diante de todo esse circuito, esse movimento que estamos vivendo, onde procuramos o ser e não o ter, nos fortalecemos através da criança, porque dentro do sonho, da simbologia, a criança tem suas descobertas e também tem as suas criatividades para sair de diferentes conflitos. Então, a psicomotricidade relacional, ela traz a oportunidade que a criança ela possa expor as emoções corporais dentro do brincar. E é um brincar livre, mas é um brincar livre onde ela possa jogar, onde ela possa usar essa emoção, onde ela possa expor o que ela sente através da fala corporal. Excelente. Você poderia trazer alguma prática que trouxesse a família para vivenciar um pouco dessa psicomotricidade? Bom, dentro da psicomotricidade relacional, nós buscamos essa consciência corporal e um dos nossos exercícios é o exercício da respiração. Dentro da nossa sala, a gente tem um tapete, esse tapete é onde sentamos e conversamos os combinados, porque é importante a gente falar o limite, até onde podemos ir, esse corpo do outro, o nosso corpo, porque hoje estamos dentro desse circuito da pandemia, os corpos estão separados, em grande maioria, estamos voltando aos poucos, e a gente precisa viver essas descobertas. Então, convido vocês para fazer uma consciência corporal através da respiração. Escolha um lugar, a família pode escolher, acho que separar 5 minutinhos, 10 minutinhos em casa para um brincar, ou para essa consciência, a gente pode começar com essa respiração, sentar, escolher um lugar adequado, tirar os sapatos, sentir esse chão da casa, organizar esse corpo, convidar a criança, quem estiver em casa, para poder sentir esse espaço. Hoje, estamos na nossa casa a maior parte do tempo e a gente tem uma energia, um sentimento de medo aqui fora. Podemos ler os maiores livros, os melhores pensadores de educação emocional, mas a educação emocional forte, a base está aqui dentro de cada um. As nossas crianças nos usam como espelhos e através do brincar, através desse toque que a gente pode dar, que a gente fortalece com o olhar. Então, convida a tua criança, convida teu adulto, a vovó em casa, toda a família, quem fizer parte desse circuito familiar e senta no chão e traz esse corpinho aqui para o aqui e agora, para a presença, certo? A gente vai fazer de conta que tem aqui uma bola de festa, certo? Então, a gente vai respirar, trazer esse ar para dentro e quando esse ar entrar, vamos encher a bola, expandir, abrir, deixar a bola maior
E depois vamos murchar, colocando o ar para fora. Mais uma vez. Isso a gente pode estar ali, ó, olho no olho, com aquela criança, com quem está ali da nossa família. É um momento importante. A gente pode fazer esse movimento. Enche a bola, coloca o ar para dentro. Conta até 3. 1, 2, 3. E a gente já começa a sentir essa presença, esse ter e esse ser já começam a ser separados. A importância de estar presente, de estar aqui nesse momento, de estar nesse lugar, nos fortalece. Porque quando éramos crianças, o que é que a gente fazia? A gente brincava. Por mais desafios, famílias diferentes, por mais conflitos que existiam nas famílias, mas nós éramos crianças e brincávamos. Vamos aproveitar esse fechamento de ciclo de final de ano, né, 2020 terminando. Vamos resgatar essa criança interior e tirar 10, 15 minutinhos com a caixa de papelão, com o tecido, com a corda e convidar nossas crianças, as crianças pequenas, as crianças idosas da nossa casa, para brincar, para renascer, para fortalecer esse corpo daqui de dentro, esse corpo interno, para que esse corpo físico esteja forte e seguro para os desafios externos, que é como a gente está vendo, que são a doença, é o conflito, é o medo. Não tem remédio melhor do que a criança como exemplo para a gente. Eu acredito que a gente pode recomeçar com isso. Então, a psicomotricidade relacional, ela nos traz, nos resgata a criança interior para o brincar. Então, dentro de um espaço clínico, de um espaço escolar, da nossa própria casa, a gente pode dar as mãos a essa nossa criança e nos fortalecer. Excelente. Obrigado por essa demonstração tão importante, que já nos traz a calma, a serenidade, nos traz para sentir esse corpo presença, está aqui e está completamente aqui. Mas nós falamos sobre um contexto adverso, um contexto de pandemia. Isso. Como nós poderíamos, Giovânia, ter essa educação emocional? Isso, muito bom, muito boa relação. Dentro do brincar, você lembra, você de casa também pode lembrar, quando a gente brincava de panelinha lá fora, fazia comidinha com mato, com barro, com areia, a panelinha às vezes dava errado, chovia. Então, nós ficávamos de frente com os conflitos. Às vezes o irmão puxava cabelo, o irmão brigava, e a gente estava ali naquele movimento. Então, esse brincar nos dava suporte, era como se fosse um pequeno laboratório para o que a gente está vivendo agora. A criança, a educação infantil, o movimento da infância é um movimento de laboratório. Não existe perfeição. Pai não procure, mãe não procure ser o super-herói. Isso é que vai trazer dificuldade para a criança, o futuro adulto. Procure ser você. Dê o que você tem. O que você tem ali. Se você tem um pirulito, se você pode dar um lanche mais caro, você faça o que você tem naquele momento. Então, dê o que você é. A gente não pode ser o que não somos. Os super-heróis, eles estão apenas na televisão. É importante a gente pensar, a gente pode ler livro, pode fazer formação de 5, 10 anos, mas como eu falei inicialmente, a educação emocional ela está dentro de casa, através das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. São desafios diários, mas que a gente pode aprender com eles. A criança ela vai perceber que o adulto tem dificuldade também, mas que supera e ela também vai superar. Acredito que é uma dica que eu utilizo na vida prática, na vida profissional e vou levando também na vida pessoal. Excelente, Giovânia, porque é ser presença e ser humano, se deixar ser humano, né? Isso. Tirar a capa de ser um super-herói que na verdade nós não somos. Isso. E nesse conhecimento também, o bebê, ele vai conhecendo a si mesmo, nessa relação que ele vem de um útero, depois ele passa a conhecer o outro, né? Esse outro que vai conviver com ele para depois interagir com os objetos, com o meio, com o mundo. Nessa perspectiva, Giovânia, como a gente pode compreender essa relação emocional a partir desse conhecimento de si mesmo? É importante que a gente sabe que o bebê e a mãe são únicos. Tem um trecho no livro de Madalena Freire
que ela traz uma parte do livro de um psiquiatra paulista que fala sobre o umbigo. Quando o bebê nasce, a voz aparece. Então você percebe que quando o umbigo, a fusão é cortada, quando o umbigo, o cordão umbilical é cortado, é que a voz aparece, é que o bebê chora, é que ele precisa abrir a boca para alimentar. Ele não é mais único, ele separa. Então isso não é de imediato, precisa todo um processo. O bebê ele está ali, ele não verbaliza formalmente como a gente, mas ele sente. Então, o meu tônus, a minha expressão, o meu olhar, é todo sentido, porque nós éramos um. E, à medida que o tempo vai passando, vamos percebendo que somos dois. Mas isso depende de toda uma construção. Dentro da psicomotricidade, quando a gente está trabalhando com as cordas, com os tecidos, a gente faz o elo, um pega a corda, amarra, joga. É o processo de relembrar essa fase onde éramos um. E a gente vai construindo isso. Dentro do brincar, a criança também vai sentindo essa emoção. Então, o pai, a mãe, o cuidado que a gente precisa ter, lógico que a gente não vai ficar filtrando tudo, mas a forma como eu vou falar, o tom da voz, a minha expressão pelo olhar, o que eu estou sentindo. A voz do meu pai e a voz da minha mãe é o espelho da minha alma. Então, por mais que eles falem, o que eles falem, que coisas positivas, e eles sintam o contrário, aquilo ali vai ficar marcado. Então, é importante que a gente tenha essa transparência e que, como eu falei, retomo mais uma vez, que a gente possa ser para nosso filho e para nossa filha um momento, 15, 20 ou mais, o maior tempo que a gente puder, da gente ir para esse chão desse lugar, para esse chão dessa casa. Porque, além de todo o processo emocional, a gente também está abastecendo o cognitivo, a gente está abastecendo, está fortalecendo as conexões do cérebro para uma futura positiva aprendizagem em todos os sentidos. Excelente. A gente sente isso, essa necessidade, né, desse conhecimento. E falando em contexto de pandemia, né? Sim. Esse conhecimento vai avançando para a interação com esse outro, com os objetos, com o mundo. Mas o contexto de pandemia nos traz surpresas, mudanças, frustrações. Isso. Como lidar com permanências e impermanências? Com permanências e mudanças, Giovânia. Isso. E um pouquinho para a gente. Pois é, fomos pegos de surpresa, o mundo parou, né? O próprio Papa, a gente teve uma reportagem, vimos que o Papa estava na solidão. Quem esperava? Todo mundo parou. E nós fomos convidados a mergulhar para dentro de casa. Você que está em casa, pai e mãe, foi convidado a ir para casa. Por mais que a gente saia, nós começamos o processo de saída, mas fomos convidados para mergulhar para dentro da gente, porque a casa nada mais, nada é do que esse lugar aqui. E o que a gente pode fazer em casa? Shopping, eu não posso comprar aquele brinquedo caríssimo, porque eu não posso sair. Não é isso? Então, eu não posso, posso pedir pela internet, mas aí tem custos, tem a situação econômica. Vamos para o nosso laboratório em casa. Gente, a gente tem colher de pau, tem panela, temos caixas, temos lençol. Puxa aquele sofá da sala, apaga as luzes, pega a lanterna do celular, usa a tecnologia ao seu benefício. A tecnologia ela é positiva quando ela tem equilíbrio, quando ela é bem utilizada. Então, convida a família para fazer aquela cabana, convida a família para fazer um bolo. Esse movimento todo, a gente teve uma bagagem de informações, acho que um bombardeio de informações na mídia, mas o segredo está aí. A nossa casa é o nosso laboratório. Reconhecer esse lugar, essa parede, como foi a construção desse lugar, quem está ali naquele lugar dividindo comigo, quem é essa pessoa que eu escolhi para dividir os dias comigo, quem são essas pessoas que estão ali, qual é a rotina dela, porque eu saía cedo, só voltava tarde, eu não prestava atenção no meu filho que passava o dia na escola, hoje eu estou vendo que ele tem um movimento tal, e aquele movimento dele é parecido com o meu. Observa os pontos positivos de quem está do teu lado. Eu sei que é difícil, desafiador, a divisão da convivência humana, mas observa isso e utiliza a arte. A gente tem a arte, a gente tem a música, a gente tem muitas coisas boas, tem a dança, tem a espiritualidade, você tem a sua fé, a sua crença. Se fortaleça,
Porque você fortalecendo quem está do seu lado, a gente faz uma rede. E é muito mais positiva, a gente finaliza um ciclo de forma positiva. Excelente. Então, nós desejamos a todas as famílias e aos profissionais momentos de fé, de paz, de fraternidade, solidariedade e agradecemos por estarem conosco mais uma vez. E queremos dizer a Gilvânia do nosso carinho e nosso agradecimento em tê-la conosco. Muito obrigada, Gilvânia. Obrigada, gratidão também pela oportunidade. Obrigada a todos pela escuta e a troca, né, o aprendizado. Excelente. Obrigada. Muito obrigada por sua participação e presença. Obrigada também à Poli, que contribuiu conosco. E até a próxima. A Alep inaugurou a iluminação de Natal do Museu Palácio Joaquim Nabuco. O presidente da Alep, deputado